Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade, um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje, eu gostaria de falar sobre as paz e o tempo, ou seja, as razões pelas quais nós simplesmente odiamos ter agendas lotadas e nos sentirmos apressados ou apressadas. Bom, mesmo antes de descobrir o traço da autossensibilidade, eu já percebia que o meu ritmo era diferente do das outras pessoas. E muitas pessoas diziam que devia haver algo errado comigo e que, na verdade, eu tinha o comportamento de uma pessoa velha. Isto por quê? Porque eu me movia ao longo do dia pelas minhas tarefas com mais lentidão do que as outras pessoas. E eu percebia que eu precisava de um tempo extra para realizar as coisas. E, portanto, fazia um planejamento da minha vida para conseguir fazer isso. E que eu odiava e ainda odeio profundamente quando eu tenho mais coisas para fazer do que me é possível neste meu ritmo. E, para mim, um espaço em branco no meu calendário de tarefas não é algo chato, muito pelo contrário, é uma imensa felicidade. E eu nunca consegui entender aqueles meus amigos e colegas de trabalho que dizem assim: eu só trabalho bem sob pressão. Não, eu não trabalho bem sob pressão, tá? Mas até aí eu não estou dizendo nenhuma novidade. Acredito que a maioria das pessoas não gosta de se sentir pressionado e apressado. Porém, para as pessoas altamente sensíveis, o estresse gerado por essa situação é muito, mas é muito maior. E por que isso acontece? Por que as pessoas altamente sensíveis detestam se sentirem lotadas de tarefa e pressionadas pelo tempo? Bom, de acordo com a doutora Elaine Aron, é muito comum que as pais tenham problemas com prazos e com pressão de tempo. E, segundo ela, isso está ligado à nossa profundidade de processamento. A profundidade de processamento, que eu lembro que é uma das características, é a primeira daquelas 4 características essenciais que definem o traço da autossensibilidade, pode fazer com que nós, por exemplo, percamos a noção do tempo enquanto estamos nos preparando para algo, seja uma tarefa, seja um evento, pode fazer com que a gente se sinta desconfortavelmente hiperestimulados quando temos uma lista enorme de tarefas e sentimos que há pouco tempo para dar conta delas. Em um artigo do seu blog, a doutora Aron costuma dizer que não é incomum que muitas pais costumem chegar atrasadas a compromissos e eventos, mesmo levando em consideração o fato de que nós somos conscienciosos e atenciosos para com os outros. A profundidade de processamento pode fazer com que a pessoa altamente sensível perca um tempo enorme planejando e se preparando para o evento, seja um encontro, seja uma apresentação, etc. Então, essa profundidade de processamento pode nos levar a termos problemas com a gestão do tempo. Bom, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você vai fazer uma viagem e você está preparando a mala. Aí a sua profundidade de processamento entra em ação e você começa a querer prever todas as possibilidades, principalmente aquelas que sejam mais complicadas ou aquilo que você imagina como coisas ruins que podem acontecer, né? Você entra no modo e se? E se chover? Eu preciso levar o meu guarda-chuva. E se eu tiver que caminhar? Estes sapatos são desconfortáveis, vão apertar o meu pé, eu não vou conseguir. E
se de repente fizer frio, eu tenho que botar um casaquinho na mala. E você vai nesse processo de tentar prever todas as possibilidades. Isto é a sua profundidade de processamento sensorial entrando em ação. E qual a razão de nós sermos assim? Segundo a doutora Aron, a razão é que essa profundidade faz com que a gente possa antever perigos e assim evitá-los. A doutora Aron diz, brincando, que nós somos os bombeiros da humanidade. Nosso papel é farejar o que pode dar errado e anteciparmos-nos a isso. Só que nem sempre é necessário que a gente atue dessa maneira, né? O mesmo acontece quando a gente tem muitas coisas para fazer e quando a gente não consegue se dar o tempo necessário para que a gente possa abordar cada tarefa com a nossa profundidade de processamento. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem que escrever algo no seu trabalho. Você quando você começa a escrever. Aí a sua profundidade de processamento lhe faz pensar que talvez você precisasse fazer uma pequena pesquisa na internet sobre alguma coisa que você está dizendo. Você não está muito seguro ou segura. Então você vai lá para o Google e você faz a sua pesquisa. Aí você volta a escrever o seu texto. Você está lá escrevendo o seu texto quando você tem uma dúvida sobre a ortografia. Como é que se escreve mesmo esta palavra? Ela mudou com a reforma? Então você vai, consulta e você volta. Percebeu que a sua profundidade, junto com o seu desejo de evitar cometer erros, faz com que você gaste mais tempo para que aquela tarefa esteja concluída. E se ao mesmo tempo você se sente pressionado ou pressionada pelas outras 10 tarefas que estão lhe esperando naquele mesmo dia, não é de estranhar que o seu nível de estresse aumente drasticamente. Tá? Então, é preciso que você perceba como você pode gerenciar melhor o seu tempo sendo uma pessoa altamente sensível. Certo, Rosalira? Mas eu não sou dono ou dona do meu tempo. De forma geral, eu tenho coisas a fazer que precisam ser feitas. Como que eu posso gerenciar o meu tempo de acordo com a minha profundidade de processamento e nem por isso perder o bonde com relação às coisas que eu preciso fazer? Bom, tá claro que esta não é uma tarefa fácil, nem para mim, nem para você, nem para nenhuma das pais que fazem parte da famosa torcida do Flamengo. Mas, enfim, vamos tentar aqui dar algumas sugestões que podem ou não ser úteis para você. A minha primeira sugestão, com base na minha própria experiência, é deixe um tempo extra. Não caia na tentação de se colocar o mesmo prazo que você pensa que vai conseguir fazer a tarefa de acordo com o nível das outras pessoas. Deixe um tempo de reserva. Assim, quando a sua profundidade de processamento entrar em ação e você começar a pensar em tirar coisas da mala ou em revisar mais uma vez aquele texto ou em trocar de roupa para ir àquela festa porque pode não estar adequada, etc., você vai ter um tempo de reserva para fazer isto. A minha segunda sugestão, que é outra que eu também uso bastante, faça listas do que é necessário. Eu particularmente me considero a mulher listas, tá? Então, faça uma lista, por exemplo, daquilo que você precisa para uma viagem, uma lista básica, que você tenha, por exemplo, no seu computador e você possa acrescentar ou itens, dependendo de para onde você vai. Faça uma lista das coisas, das compras básicas da semana ou do mês. Faça uma lista de tarefas para a semana. Enfim, quanto mais você tiver as coisas organizadas, menos você vai se estressar pensando no que é que você precisa fazer e menos a sua profundidade de processamento vai lhe instigar a ficar refinando coisinhas. Tenha cuidado com o seu perfeccionismo. Como eu sempre digo, é preciso para nós aprender a deixar que bom
seja bom o suficiente. Para toda tarefa, existe um ponto onde um melhoramento a mais ou a menos não faz a menor diferença. Tá? Digamos, vamos voltar no exemplo lá do texto que você está escrevendo. É importante que a ortografia esteja correta? Mas de repente uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos não vai prejudicar a compreensão do que você está querendo dizer. Então perceba quando bom já é bom o suficiente. Remova, na medida do possível, a estimulação extra, ou seja, pessoas, conversas, etc. Quando você estiver, por exemplo, preparando a sua mala para a viagem, tente estar sozinho ou sozinha. Quando você estiver se preparando para um evento, feche a porta e você mora com pessoas, feche a porta do banheiro e fique sozinho ou sozinha. Quando você estiver revisando pela última vez este bendito deste texto, tente estar sozinho ou sozinha. Enfim, remova a estimulação extra que vai fazer com que, devido à sua profundidade de processamento, você queira saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, o que a outra pessoa disse, etc, etc. Diga não. Veja, isso é muito importante. Nós pais somos pessoas que somos muito doadoras, somos doadoras por natureza. E isso pode fazer com que você acrescente outras tarefas que não são suas à sua já bastante grandinha lista de tarefas. Então, é importante você quebrar esse impulso de assumir para si aquilo que não é seu quando você já está tendo bastante dificuldade em lidar com tudo que está na sua própria agenda, ok? E, por fim, dê a si mesmo pequenos avisos de tempo. Tá? Mas também não é para virar a louca ou o louco do relógio. Programe, por exemplo, quando faltar meia hora para o momento que você devia ter terminado a tarefa ou estar pronto para sair. Então se recorde, olha, falta meia hora. E pense no que é mais importante ser feito naquela meia hora. Atenção, como eu disse, não é para virar a louca ou o louco do relógio. E com isso, ao invés de diminuir o nível de estresse, você aumentar, porque vai ficar olhando a cada 5 minutos para o relógio. Veja, eu sei que, na verdade, no mundo moderno, o tempo joga contra nós. De várias maneiras, o tempo e a pressão dessa vida acelerada faz com que a gente se sinta incapaz de dar conta e às vezes se sinta improdutivo, improdutiva e até se sinta inferiorizado ou inferiorizada diante das outras pessoas. E, sobre isso, eu queria te dizer o seguinte: na verdade, no mundo moderno, um dos grandes temas hoje em dia é como aprender a desacelerar, como aprender a estar presente no presente. E a sua profundidade de processamento, embora possa lhe atrapalhar em algumas coisas, é um grande ativo nisto. Ela lhe faz estar presente em cada uma das tarefas. Então, ao invés de se sentir envergonhado ou envergonhada por não acompanhar o ritmo de todo mundo, perceba que o seu cuidado com cada tarefa pode e deve ser um ativo e que, na verdade, é o mundo moderno que tem que aprender com as pessoas altamente sensíveis a desacelerar e a viver realmente a vida e não vê-la passar correndo atrás da próxima tarefa. Ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil, lhe dê insights para você pensar na sua vida. E também, como sempre, eu lhe peço que, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações, etc. E também, como sempre, eu lhe peço que, se você conhece uma pessoa altamente sensível que está às voltas com o desafio do tempo e que pode até estar se sentindo inferior às outras pessoas por não conseguir dar conta
em tempo recorde deste monte de tarefas que o mundo cotidiano nos coloca, por favor, compartilha esse vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!